Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. Nós chegamos ao ponto culminante do nosso programa de hoje, né? O nosso programa A Voz do Espiritismo, aniversário do programa. Eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Mas não estava valendo, né, para o site. Agora está valendo para o site, né? Quando eu falo chegamos ao ponto culminante, é porque os amigos do site, é porque eu já estava com o programa aqui, né? Com outros quadros, notícias, informações, publicidade e tal, né? E aí agora valendo para o site também, né? O nosso programa de rádio hoje completando 9 anos, tá? 9 anos do A Voz do Espiritismo. Nosso convidado já está por aqui. Antes de pedir os cumprimentos do Toninho, Toninho, aciona aquele botãozinho para mim, por favor, aqui nesse pezinho aqui de luz aqui. Não, é em cima, na parte de cima, aí, na parte de cima dele. Isso, aí, isso. Tem isso. Aí acho que fica melhor lá depois da imagem. Esqueci, sempre esqueço alguma coisa, né, Valdir? De ligar alguma coisa, porque aqui é o estúdio de rádio, né? Tá prontinho pra gente chegar e falar, né? Chegar e falar, vamos falar. Mas aí eu, eu começo a filmar e o áudio fica separado da imagem e tal, então tem que ligar um bocadinho de coisa aqui, fazer uma adaptação aqui, né? Mas eu quero ouvir, então, primeiramente, os cumprimentos do nosso amigo Antônio Carlos Rodrigues. Amigo Nelson, companheiros, ouvintes desta emissora, conceituada emissora. Primeiramente, eu quero dar os parabéns para o nosso colega Nelson pelos 9 anos de atividade da Voz do Espiritismo. É um marco realmente para nós espíritas. E quero também desejar muita paz, muita tranquilidade aos ouvintes, às pessoas que são espírita ou não, que Jesus os abençoe e estejam todos em sua paz. Toninho, eu falo Toninho porque é amigo da gente, Antônio Carlos Rodrigues. Toninho, você lembrou muito bem, porque nós temos aqui, isso comprovado, né? Muitos ouvintes não espíritas, né? Sim. Não espíritas. Pessoas que nunca entraram, que jamais entrarão em um centro espírita, né? Estão nos acompanhando em toda a região, porque a Rádio Bandeirantes, a AM aqui de Araçatuba, ela tem 5.000 watts de potência, a AM Digital tem 5.000 watts de potência e abrange toda a nossa região. Quer dizer, todos os rincões aqui da nossa região, né? A pessoa ouve, né? Pode ouvir o nosso programa. Pessoas de outras religiões, pessoas líderes, inclusive, dirigentes, né, de outras religiões, acompanham a gente, eu tenho certeza disso, acompanham. Pode não comentar com seus fiéis e tal, mas que acompanham, né? Isso a gente fico feliz, contente, porque o objetivo deste programa, logo no início, lá 9 anos atrás, um pouco mais de 9 anos, porque a ideia que surgiu e tal, até amadurecer a ideia, como os amigos falavam, né? Então, um pouco mais de 9 anos atrás, a ideia era geralmente isso, era realmente isso, levar o espiritismo para as pessoas que, o principal objetivo, para as pessoas que não conheciam, né, que não vão ao centro espírita. Né? Isso é muito importante, né, Nelson? Uma coisa que me faz assim, me deixa muito feliz, o Severino Celestino, quando da sua vinda a Araçatuba, a gente trocando ideias, né? E ele disse que o Dom Aldo Pagotto, que é o bispo lá do Ceará, ele nas suas orações lá com os seus fiéis, ele falava para as pessoas lerem o livro Paulo e Estevão. Que beleza! E as pessoas que não tinham oportunidade de ler, que lessem, porque é aprender muito, entendeu? Então você vê que o verdadeiro sentido de somos todos irmãos, que Jesus sempre pregou, é isso aí, entendeu? A religião é apenas um rótulo, mas o que vale é o sentimento do coração, partindo das pessoas que têm um entendimento verdadeiro, porque nós somos filhos de Deus, e logicamente nós somos irmãos. Então, se nós somos irmãos, temos que ficar irmanados, né? Eu fiquei muito feliz quando ele contou isso pra gente, né? Falei, puxa, que coisa linda. Que beleza, hein? Eita, aí, tem muitos religiosos, né? De todos os segmentos religiosos, tem muitos que têm uma coerência, né? Tem, né? É impressionante, Não né? tenho dúvida. Isso é Toninho, importante. vamos então. Você escolheu o tema verdadeira pureza. É isso? É isso, Nelson. Esse título, Verdadeira Pureza, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8,
no item 8 a 10. Né? E eu escolhi esse tema verdadeira pureza, mãos lavadas, porque dentro desse capítulo me chama a atenção uma advertência de Jesus. Né? E Jesus disse: toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então isso leva a nós a muitas reflexões. É claro que ele falou quando ele falou isso, ele falou no tempo lá dos escribas e dos fariseus, que eram aquelas pessoas que ficavam, vamos dizer assim, perturbando as ações de Jesus, né? Porque os escribas eram umas pessoas muito estudiosas, né? Eles faziam questão de estudar muito, seguir as leis de Moisés, né? Os filhos deles eram muito educados, eles não pagavam impostos, era uma pessoa conceituada. E os fariseus Eles eram isentos de pagar imposto? eles não pagavam imposto, não pagavam. Eram isentos. Isentos de pagar imposto. Você que dava o calote, não é que... muito estudiosos, né? Eles tinham assim, todo respeito. E os fariseus, que é escribas e fariseus, Jesus sempre reportava esses dois povos, os fariseus eram a minoria, mas eram muito conceituados também perante os judeus. Por que eram conceituados? Porque eles tinham um poder da oratória muito grande. Eles tinham um poder de persuasão muito grande, né? Então as pessoas acreditavam no que eles falavam. Mas quando eles encontravam Jesus, eles queriam sempre dar aquele toquezinho no Jesus lá para tirar Jesus do sério, mas não conseguia, né? Porque nós conhecemos o mestre, né? O mestre sabe o que se passa nos nossos corações, né? E portanto eu tirei daqui desse capítulo, desse item, né? Que é muito interessante. Toda árvore que meu pai não plantou será arrancada, mas Jesus falou naquela época e já prevendo o que ia acontecer para frente. Porque esse sentimento das pessoas têm que eu oro tanto a Deus, oro tanto a Jesus, Ele não me atende. Opa, vamos parar para pensar. Todos nós sabemos que nós temos que praticar o bem. Viver a nossa vida, praticar o bem, fazer as coisas boas, ser honesto, enfim. Então, tudo que você faz que está saindo um pouco do que Jesus preceituava, é problema. Né? Vamos exemplificar isso aí. Aquele tempo lá, os escribas e os fariseus, eles ficavam questionando Jesus porque os discípulos não lavavam as mãos para fazer as refeições. E eles levaram essa particularidade para Jesus. Jesus disse, eles estão se pegando às coisas humanas. Porque as coisas que o meu pai sempre pregou, honrar o pai e a mãe, eles não fazem. Porque tinha entre eles, os escribas e os fariseus, que você poderia contribuir para o templo daquela época e você ficaria isento de ajudar o pai e a mãe. Quer dizer, é um preceito humano que Jesus veio combater porque a gente tem que honrar o pai e a mãe em todos os sentidos. Mas ele se pegava as coisinhas de lavar a mão, de entrar no limpar os pés, as coisas humanas, as coisas que não levavam a nada. Né? Então Jesus os chamava de hipócritas. Jesus falava para eles, o profeta Isaías já dizia lá bem antes que vocês têm meu nome na boca, mas o coração está vazio. Né? O profeta Isaías viveu lá antes de Cristo, no ano 681 a 765. Ele já tinha uma visão do que ia acontecer com a chegada do mestre e tudo, e já ficava pregando isso. Ele já falava, já dizia lá que as pessoas falam muito de Deus, né? Só pela boca. E o profeta Isaías conta os evangelhos apócrifos, a gente não tem essa informação, que ele foi assassinado por Manassés. Manassés o mandou cortar ao meio. Você vê a brutalidade daquela época, né? Então, não está muito diferente de hoje. Né? Então, naquele tempo era na lei, né? Era legal isso aí, né? Estava dentro da lei. Né? Hoje em dia é totalmente absurdo, mas ainda acontece, né? Já acontece, Nelson. Então essas pessoas, os escribas e os fariseus, eles se pegavam a muitas coisinhas. E quando Jesus fala, chama ele de hipócritas, que eles ficam com coisas terrenas, a gente pode nos reportar a hoje. Porque o ensinamento de Jesus ele fica para toda a humanidade. Muitas coisas ele diz para aquela época. Mas muitas coisas ele diz também porque Jesus era um futurista. Jesus tinha uma visão enorme, né? Mais para frente. A gente vê hoje. Por que a nossa árvore ainda, ela não está plenamente florida? Porque nós somos egoístas, orgulhosos, nós somos melindrosos, nós gostamos ainda de ouvir algumas fofocas, a gente gosta de ouvir as coisas ruins do nosso irmão. Então essas coisas, costumo chamar de são tiriricas do nosso jardim. Estão em volta da nossa árvore, entendeu? Então a gente precisa resgatar esse sentimento de verdadeiro irmãos que somos. Se você tem um irmão com problema, ajude, não critica.
Porque senão, a árvore que meu pai não plantou será arrancada. Porque a gente cultiva muito ainda o orgulho, o egoísmo. Tudo nós, todas as coisas que fazemos é nós, é nós, é nós. Nós esquecemos dos outros. Esquecemos do nosso irmão necessitado, que precisa do amparo, do afago, né? Então a gente não consegue entender isso. Então Jesus falava para os escribas e fariseus para eles pararem com essas coisas. O sentido da palavra de Jesus é para que eles não ficassem se empenhando muito nas coisas humanas. E hoje está muito disso. Se você reparar hoje, está um materialismo exacerbado. Você vê um consumismo exacerbado, entendeu? Poucas pessoas se lembram de você fazer uma caridade para um ente querido ou um necessitado anonimamente. As pessoas querem fazer as coisas para se aparecer, como fazia eles lá. Eles queriam falar alto nas praças públicas para que as pessoas fossem contra Jesus. Mas Jesus era sereno, Jesus era um espírito iluminatíssimo, né? Não tinha o que espiar nada, não tinha que responder nada. Jesus só veio amar as pessoas. Eu fico assim meio chateado. Esse dia eu estava vendo um jogo de futebol e o jogador estava jogando mal, né? E ele saiu. E o repórter o entrevistou. E aí, você jogou mal? O que aconteceu? Não agradou? Ele falou, nem Jesus Cristo agradou e eu vou agradar? É uma das coisas mais horrorosas que eu vi na vida. Jesus veio amar as pessoas. Aqueles que não tinham amor não conseguiram entender a mensagem de Cristo. O evangelho de Jesus é baseado na lei do amor. Agora você imagina ele convivendo com essas pessoas aqui. Onde ele ia, tinha 2 ou 3 lá. Por que o senhor faz isso? Por que está respeitando isso, respeitando tudo? Eles não entenderam que a essência do mestre eram as coisas espirituais, né? Mas ele falou também para a posteridade. Porque não adianta nós, espíritas, ficarmos aqui falando do evangelho e não praticarmos. Então a nossa árvore será arrancada um dia. Porque nós chegaremos lá ao plano superior, ou sei lá onde a gente vai estar, né? Vamos ter que responder. Então, é que eu prego sempre. Lá no Centro Esperança e Caridade, eu falei para as pessoas, quando tiver palestra em outro centro, você tem que ir. Nós somos espíritas. Além de sermos espíritas, somos irmãos. Nós não podemos ficar, eu não vou nesse centro, eu não vou naquele, eu Por vou causa de naquele outro. picuinhas, muitas vezes. né? Não deve, Nelson. Senão a nossa planta será arrancada. Porque nós temos o conhecimento. Infelizmente, ou felizmente, nós temos o conhecimento mais do que as outras religiões, sem criticar outras religiões. Porque o espiritismo, a doutrina espírita foi ditada pelos espíritos. Então, é uma responsabilidade enorme. Então eu falo, vocês vão e na medida do possível procurem mudar. Porque a gente vem de várias encarnações. Ô, Toninho, você faz parte do Centro Espírita Bezerra de Menezes, né? Beleza e E Menezes. você está contribuindo, colaborando com o pessoal lá do Esperança e Caridade. Esperança é e isso? Caridade. Você dá curso lá. Eu estou dando curso, inclusive hoje tem aos sábados, às 14 horas, né? E às sextas-feiras também faço algumas explanações do Evangelho lá, porque um dos diretores desencarnou, o seu Darcy, Seu né? Darcy, é. E a dona Laura, que é sua esposa, ficou um pouco assim, porque era muitos anos de convivência, né? E por uma ação divina, a gente foi lá. E eu criei um vínculo com o seu Darcy, assim, inesperado, entendeu? Foi uma coisa, assim, de aproximação, assim, de espiritualidade, eu falo para ela, né? E eu fiquei tão envolvido com eles lá, que aí veio a intuição de eu dar uma ajuda lá, né? Uma ajuda, assim, simples, mas eficaz, né? Uhum. E a gente já implantou curso, já implantamos as palestrinhas aos domingos, pela manhã. Domingo que vem provavelmente vai começar a sopa. Vai voltar a sopa. A sopa, né? Então a gente está aí. A gente está. Não quer que a nossa árvore seja arrancada. Nós queremos que ela frutifique, né? E faz palestra em outras casas também, pela região também, né? Fazemos, estamos sempre em Auriflama, estamos sempre em Murutinga do Sul, e estamos sempre em Santo Antônio do Aracanguá, às vezes em Bilac, aqui nessa tuba quase todas as casas, né? Então é uma divulgação para que o nosso terreno fique fértil, né, Nelson? Porque nós sabemos, se nós abraçamos a doutrina espírita, não foi por acaso, gente, né? Todas as religiões, até diz lá no texto aqui, as religiões, ela tem um condão de modificar as pessoas, mas depende muito da gente, entendeu? Porque você vai no centro espírita, você vai ouvir palestras boas, alguma coisa você tem que captar, entrar em você aqui lá, para você se modificar, né? Eu sempre brinco, cada essa lição eu falo, gente, vamos deixar a nossa árvore florida para quando o mestre passar, ele elogiar. Nunca querer arrancar. Isso é um sentido figurativo, né? Mas depende muito das nossas ações, Nelson. Nós ainda somos cheios de coisinhas, né? Eu costumo falar também que enquanto a gente não tirar a sujeirinha do nosso coração, a gente não progride, tá? Porque eu não vou naquela casa, eu não gosto daquele cara, não gosto daquele palestrante. Gente, cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem.
Quando o mestre foi escolher os seus discípulos, não falou, você faz o quê? Você sabe falar? Você sabe escrever? Era a maioria analfabeta. E Não é? cheios de defeitos. Cheios de defeitos, entendeu? Pedro, ele ficava impaciente. André era questionador. Judas Iscariotes questionava também como um homem desse, com esse semblante sereno, poderá conquistar as pessoas. Entendeu? Então eles questionavam. E depois que ele viu todo o poder de Jesus, aí ele confundiu as coisas, né? A intenção dele foi que Jesus, com todo o seu poder, né? Com toda a sua... várias coisas que ele viu que ninguém conseguia fazer, Jesus fazia, ele achou que Jesus podia libertá-los ali, Sim, né? não tem dúvida. Ele estava completamente enganado, né? Porque ele tava achando que Jesus, ele era, assim, um tipo de um líder que a qualquer momento poderia fazer as coisas melhorarem. Ele não compreendeu o verdadeiro Libertar o sentido. povo, né? Lá Ele de não, César, lá, né? ele não compreendeu aquilo, né? Tanto é que tem um diálogo que André e Jesus, que é lindíssimo, né? Que André disse para Jesus, mestre, eu tenho 3 pessoas aí fora querendo falar com o senhor. Quem é, André? Um é um grande produtor de armas bélicas. O outro tem muito dinheiro, ele consegue muitas coisas. E o terceiro faz construções, né? Juntando essas 3 pessoas, a gente já tem tudo para derrotar o inimigo. A gente pode acabar com os inimigos. E foi quando Jesus falou, André, eu não vim para matar, eu vim para amar. Então dispensou as pessoas. Então, a gente vê que o nosso jardim florido, ele vai acontecer. 1, 2, 3 mil encarnações. O que nós não podemos deixar a nossa árvore ser arrancada, Nelson. O que nós não podemos ficar falando de Jesus, eu entro no centro espírita, entro no meu templo religioso, falo de Jesus, falo de Deus, lá fora eu modifico tudo que eu falo. E às vezes dentro mesmo do prédio mesmo, do templo, né? Da igreja ou do centro, às vezes dentro mesmo do ambiente ali, as pessoas já comentam coisas inconvenientes, vamos dizer assim, né? Que não condiz com o que pregou, com o que ouviu, né, Toninho? Mas é verdade, nossa. Então é interessante esse que você abordou aí, porque eu tenho falado muito isso, né? É lógico que nós não vamos virar santo, Ah, lógico, de forma alguma. né? Isso é impossível. Mas nós precisamos caminhar junto e unidos para o bem. É impossível agora, né, Toninho? Com uns milhares de anos, né? Ah, sim. Eu conversei com o Richard Simonetti quando ele esteve aqui. Ele me falou que o prazo para que a gente evolua e fique num patamar muito elevado é de 6 bilhões de anos. Tá longe, hein? Nossa. Você vê, né? E se ele falou para nós que cada encarnação a gente evolui 1%, então nós estamos com problemas, né? Agora precisa ver quantos bilhões nós já temos, né? Sim, já acumulado, né? Temos acumulado. Porque lá no Evangelho também... éramos perversos, né? Éramos Rapaz, perversos. não tenha dúvida. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, o Santo Agostinho, ele pede para a gente fazer uma reflexão, né? Se você quer saber quem você foi, olhe o presente. A hora que você for deitar, faça uma reflexão do que está acontecendo com você, você vai ter algum lapso do que você foi, né? Porque a gente sabe mais ou menos. É pela nossa condição hoje, né? A gente sabe, né? Então, eu falo assim para as pessoas me procuram muito, porque eu falei agora há pouco dos dons espíritas, o rapaz que foi limpar a caixa d'água lá de casa, ele é evangélico. Aí ele viu o Evangelho segundo o Espiritismo lá na cima da mesa lá do meu escritório. Falou, nossa, você é espírita? Falou, você sabe que outro dia eu fui no Bezerra de Menezes e me senti tão bem lá, evangélico. Até eu brinquei com ele, seu pastor sabe disso? Ele falou, não, eu não comentei com ele. Mas eu gostei de lá, me senti tão bem. E ele arrumou a caixa d'água e ele falou para mim, você pode fazer uma oração para que eu possa continuar no meu serviço? Falei, posso. Aí ele falou assim, e aquele rapaz, aquele senhor que faz palestras boas? Eu falei, quem que é? Falei vários nomes, Raul Teixeira. Falei, Divaldo. Falei, Divaldo, estará aqui dia 24. Vou estar lá. Olha que beleza. Vou estar lá. Falei, que maravilha. É isso, Nelson. É isso que nós precisamos, né? Juntar as árvores boas, que dão os bons frutos. Mas não desprezar aquelas árvores que não dão maus frutos, porque às vezes regando com a nossa assistência, com o nosso carinho, a gente pode conseguir algo. E uma coisa interessante, isso, viu, Toninho, que você falou. Eu trabalho no rádio há mais de 30 anos, né? Eu entrei no rádio em 1980, né? Como operador, depois como locutor. E eu conheço, muita gente me conhece, ao contrário. Né? Às vezes a pessoa, Nelson, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu não sei quem que é. Mas muita gente me conhece, né? E eu fico impressionado nas ruas, né? Tô ouvindo o seu programa lá, viu? Olha aí, Pessoas que me ouviam quando eu tinha o programa musical, informativo, né? Nas manhãs, né? Na outra emissora. Me abordam, eu tô te ouvindo lá, hein? Bacana, poxa, as pessoas que você leva lá tem uns conceitos bacanas, né, rapaz? Fala coisas bonitas, fala de Jesus, né? As pessoas que você leva lá.
Então, né? Então, tem muita gente, inclusive pessoas, eu estou abordando eu estou entrando nesse detalhe, porque pessoas evangélicas, inclusive, Sim, né? tem Comentam isso comigo nas ruas, pessoas evangélicas, católico, então, é de monte. Não, de monte. Eu tenho clientes, vários clientes que são budistas, católicos, evangélicos, né? Aí até eu falo para eles, gente, o rótulo aqui é importante, mas quando a gente desencarnar, não tem rótulo Não nenhum. tem rótulo, não. Vai ser o nosso coração puro lá, hein? É. Vai ser nossos atos e ações. Lá no plano espiritual não tem Não espírito, é tem esse católico, negócio, evangélico, não. Então a é gente espírito, né? temos que tomar cuidado, porque né, a gente veio aqui para fazer as coisas boas. Por um motivo ou outro, a gente dá umas derrapadas aí, porque faz parte da nossa imperfeição. Com certeza. Mas o nosso sentido mesmo, real, é a evolução. E a gente só evolui com as pessoas. Ninguém evolui sozinho. Ninguém evolui trancado num quarto, orando com o evangelho na mão. Nós precisamos das pessoas, né? Pessoas para conviver conosco, para que a gente possa absorver o que elas falam. Às vezes, como Jesus falava, né? Pelos simples ignorantes que estará a minha palavra. E é verdade. Às vezes uma pessoa fala, a pessoa que você menos espera fala alguma coisa de você. Opa, peraí. Ele falou uma coisa que realmente eu preciso modificar. E é assim, né? E voltando aqui ao tema, eu estava lendo aqui, e diz lá na passagem, Jesus, nesse capítulo aqui, diz lá o Evangelho que muitos homens têm por hábito guardar preceitos humanos transitórios e infundados, deixando de cumprir ordenações e preceitos evangélicos e divinos, imprescindíveis para se realizar a reforma interior, definida como conquista do reino dos céus, ou a redenção espiritual, mais comumente chamada de a salvação. Então a gente vê muito as pessoas falar assim, eu vou buscar a salvação. O que é a salvação? A salvação nada mais é que você está com o coração limpo, tirar aquelas impurezas que eu falei agora há pouco, né? Buscar o reino do céu, você já chegará lá no reino dos céus firme, bom, moral elevada, entendeu? É assim que vai. Senão você, caso contrário, vai ter uns problemas. E me preocupa muito, muito mesmo, né? Porque nós espíritas, a gente vira vidraça, né? E até a gente faz, como a gente faz muitas palestras para ir, esses dias eu estava numa casa lá que vende assados, e eu vi lá que o rapaz lá que mexia com assados, me olhava lá do fundo, um rapaz alto, né? Negro, alto. Já pensei, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Esse rapaz tá me encarando, né? Aí ele chegou perto de mim e falou assim, ó, eu conheço você. Eu falei, vixe, é agora. Conhece da onde? Ah, você fez palestra lá no centro tal. Eu falei, que maravilha, que alívio, né? Então, a gente é observado. Muitas pessoas observam a gente, né? Esses dias eu estava numa cidade, estava em Penápolis, estava lá tomando um café no lanchonete, o rapaz não parou lá, eu vi você em tal lugar. Você vê como que é? Em Bilac, ele tinha me visto em Bilac. Bilac. Vi você lá em Bilac. Lá no Ceará de Luz. Isso, você vê como que é as coisas, Nelson? Então, e o que eu falo sempre? Andar 100% correto, a gente vai ser difícil, porque ainda nós somos bem problemático, mas nós temos que procurar nos modificar. Um pensamento negativo, opa, esse pensamento não é meu, tá? A vontade de fazer alguma coisa, não devo fazer. Então fazer aquela análise, equilíbrio da razão, para a gente deixar a nossa árvore cada vez mais frondosa, né? A maior preocupação minha é quando a gente chegar lá do outro lado lá, abrir nossa tela lá e ver que nós estamos cheios de pontinho lá. Volta, meu filho. E que condição será que nós vamos voltar? Eu quero voltar, nós queremos, né? Voltar numa condição melhor. Mas para isso precisamos entender os preceitos evangélicos. Precisamos entender qual é a mensagem de Jesus que é para nós. E uma outra coisa também, né, que muitos, a gente, de modo geral, pensa, isso eu não consigo fazer, isso Jesus fazia, mas isso eu não consigo fazer. A gente consegue aos poucos exercitando, né, Toninho? Exercitando, né? Mas é isso mesmo. Exercitando, se esforçando, dali mais algum tempo já passa a ser uma coisa natural, né? Muito bem, é isso mesmo lembrado. E eu lembro que Jesus é tão bom, e além de ser bom, é tão misericordioso, que as pessoas pensam assim, puxa, eu sofro tanto, tenho tantas dores. Se Jesus não fosse bom, não fosse misericordioso, a gente não tinha os remédios para a gente tomar. Olha a misericórdia de Jesus aí. Tô com dor de cabeça, toma um remedinho. Vou tomar uma injeção, tô com infecção, tomar uma injeção. Esses são a misericórdia de Jesus, porque se não tivesse nada disso, a gente viria com aquela carga de sofrimento, com aquelas dores mais terríveis, né? Mas ele sabe que nós precisamos de um apoio ainda, porque nós somos crianças ainda, engateando ainda para a evolução. Mas ele permite que a gente faça as coisas, a gente acerta ou erra. O que nós não podemos é ficar enfiado no erro. Nós, espíritas, porque nós temos um manancial de informações incrível, Nelson. Os livros, né?
as fitas, os vídeos, né? São um manancial de informações que nós temos que modificar em alguma coisa. Porque nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós acreditamos na reencarnação. Então, consequentemente, nós vamos voltar. Lógico que nesse corpo nós estamos aqui, que o corpo perece lá na Terra, mas o espírito é imortal. Então a gente vai voltar com as mesmas falhas morais e com os mesmos predicados. Mas depende muito da nossa encarnação aqui. É isso que a gente tem que entender, né? Que nós espíritas não somos diferentes de ninguém. Nós somos o complemento de uma sociedade, só que nós praticamos um segmento religioso que Jesus nos ensinou, que é amar ao próximo, é fazer a caridade, é não ser egoísta, não ser vaidoso, entendeu? Nós podemos ter tudo. Podemos, não tem nada demais você ter um carro, você ter dinheiro. Você não pode deixar que essas coisas tomem conta de você. Né? Tem coisas que hoje em dia não é luxo, é essencial, né? Sim, não tem dúvida, né? Carro, por exemplo, né? O veículo, quanto mais passa o tempo, mais a gente necessita, porque a cidade cresce, as cidades crescem de uma forma impressionante, né? E para você se locomover, né, dentro da sua própria cidade, não precisa ser viagem, não. Lógico. Você precisa do automóvel, né? E nada contra também um automóvel confortável, uma residência confortável. Não tem problema nenhum. Não foi isso que você quis dizer. Você quis dizer que a gente não deve se prender, né? Não deve se prender. A tantas coisas materiais, que a gente tem que ver também o lado espiritual, né? Tem a parte da caridade. Claro, né? Porque se a gente se prender a essas coisas, quando a gente desencarna, vão dar trabalho, né? Eu me lembro agora, recentemente, lá no trabalho mediúnico, que o companheiro, o espírito lá veio, ele queria pegar o dinheiro dele. Acontece muito. Entendeu? Estão gastando meu dinheiro, não vou deixar. Então, por quê? Está apegado. Então, essas coisas que Jesus quer que a gente trabalhe a parte material, mas que não esqueça da parte espiritual. É importantíssimo. E feliz daquela pessoa que tem dinheiro, que tem condições, que tem empresas, né? E que trata bem os seus funcionários, que sabe tratar bem de todas as formas, saber remunerar, não querer só para si, né? E o empregado que se dane. Né, que trata bem seus funcionários, claro, né, que trata bem seus funcionários, é feliz desse. Né? Isso que você falou, tem lá uma mensagem de uma rainha de França no Evangelho, se me falha a memória, no capítulo 6, ela fala isso aí. Quando eu era rainha, eu mandava açoitar, eu fazia de tudo para humilhar. Agora que eu estou aqui, eu estou vendo que aqueles que eu fazia isso estão acima de mim. Então eu digo a vocês, encarnados, né? Sejam simples de coração, sejam humildes, porque quando chegarmos ao a verdadeira situação mesmo de nos prestar conta, de a gente prestar conta, as coisas se modificam. Ela era uma rainha aqui, mas lá, os escravos dela, o que ela mandava, estava um degrau acima dela. E ela ficava assim olhando, falou, como é que pode, né? Mas ela falou, porque eu não fiz o que devia fazer. Você falou, muito importante, o patrão, o funcionário, tudo tem que se dar bem. É claro que nesse mundo vem os afetos e os desafetos. Sim. Você tromba toda hora com eles. Dentro da própria família, né? Dentro da própria família também, é o que mais vem. Mas ali é o burilamento, entendeu? Ali alguém vai ter que ceder. Alguém vai ter que ceder. Quando eu iniciei no espiritismo, eu ia para o centro espírita, eu lembro que meus irmãos falavam assim, olha lá vai o iluminado. Lá vai o santo, lá vai... Tá? Não tem problema nenhum, né? O que me segurava, incrível que pareça, né? Minha mãe era da Assembleia de Deus. Ela falava, filho, vá lá para o seu centro espírita, eu vou para uma igreja, mas lembre-se, Deus é único. Ela falava. Aquele tempo. Olha que beleza, entendeu? Que maravilha. Minha mãe, eu falava que ela falei, mãe, a senhora tá com a cabeça no outro mundo, a senhora não é da agora, né? Então, então a pessoa que mais me dava solidez, me apoiava. Então eu falei, puxa, menino, então eu tô bem encaminhado, né? Filho, você vai para o centro espírita, eu vou lá para a Assembleia, mas Deus é único. O bom é a gente não fazer besteira, não fazer bobagem, né? Então, essas coisas a gente vai aprendendo, né? E aqui também no Evangelho, que nesse tema, né? Ele diz aqui, o autor aqui, ó, a planta que meu pai celestial não plantou deve ser extirpada. Ela é simbolizada nas vãs tradições, ó, nos ritualismos, nas coisas que desdoam das verdades, dos aparatos grotescos, do culto exterior, as orações intermináveis, cheias de repetições, as superstições, o fanatismo religioso. Várias das modalidades de se adorar o Pai, sem que seja pelo único meio recomendado por Jesus, é em espírito e verdade. Em espírito e verdade. Chegaremos ao Pai em espírito e verdade. As coisas exteriores, nós apegamos muitas coisas exteriores. Por isso que a gente está aí, sabe?
como onda do mar, não sabe onde vai. Bate no rochedo, não sabe onde vai. Porque nós pegamos muita coisas exteriores, né? Ah, porque eu preciso fazer isso, eu preciso fazer uma promessa, eu preciso da escadaria de joelho. São cultos exteriores. E Jesus não quer sacrifício, não quer compaixão. Jesus quer ação da nossa parte. Ação do coração. É isso que ele pede para nós, né? E a gente não consegue entender ainda. A gente é enraizado nesse negócio. Porque a gente já veio de uma formação lá, de outro tipo de religião, né? Mas o Espiritismo está aí, sem criticar ninguém. Como diz os Espíritos amigos, a doutrina espírita adentrará os corações das pessoas gradativamente. Está adentrando aos poucos, né? E se você prestar bem, a maioria das pessoas tem um pouquinho de espiritismo, né? Eu tenho uma colega que ela é católica, né? Mas quando ela tá com uma dor de cabeça, alguma coisa, você pode dar um passe em mim? Não é? Eu acho bacana isso aí, entendeu? Então é uma coisa sensacional. Então é isso que Jesus deseja de nós, né? Para que a gente chegar ao Pai, chegaremos em espírito e verdade. Não vamos pegar com coisinhas, com coisas exteriores, com promessas. A gente não faz barganha com Jesus, Nelson. Não se faz barganha com Jesus, né? Faz isso pra mim que eu faço aquilo e tal, né? Não Realmente, funciona, né? Então, a gente procura, né? Procura não criticar e tal, não devemos, essas não devemos. atitudes. Uhum. Mas é uma coisa, né, que isso que você falou, né? Jesus, Deus não barganha nada. Não com ninguém, barganha, não não barganha. É tão você chegar no seu quarto, recolhimento, ter uma conversa com Jesus, né? Os bons espíritos que são encarregados de transmitir as suas orações a Ele. Uma conversa séria, uma conversa sadia, né? Ele é nosso irmão, Ele nos atende. Nós temos Deus, um Pai querido, amoroso, que está sempre olhando por nós. Jesus disse, se meu pai ficar sem trabalhar 30 segundos, o mundo será um caos. 30 segundos, né? E quantas horas nós perdemos, Nelson? Quantas horas? Às vezes eu vou fazer palestra domingo de manhã, então eu saio de casa lá para 7h30, eu passo nas ruas, eu vejo as pessoas nos bares. Ainda, né? Ainda. Tem aquela mesa cheia de bebidas, né? Aí eu lembro do Simonetti, estão estacionados. Estão estacionados, Toninho. Não entenderam ainda a mensagem de Jesus. Estão maltratando esse corpo que Deus nos deu, que é uma máquina perfeita, mas que nós machucamos as engrenagens, porque nós colocamos muita coisa dentro dele. Até ele fala outra coisa, que nós somos o único ser humano que coloca fumaça para dentro. Até as fábricas jogam fumaça para fora. Quer dizer, uma simbologia, né? Mas que retrata bem o que nós somos, né? E outra coisa que diz aqui na lição, o coração tá, a boca fala, o coração tá cheio, né? A gente tem mania de falar muita coisa porque sai do coração. Não pode ser assim. E não é só, no caso, bebida ou cigarro, tudo em excesso é prejudicial ao nosso corpo, né? A gordura, o sal, Tudo, Nelson. tudo que faz com que altere, né, o nosso corpo, né? Nosso metabolismo, nosso metabolismo, né? É prejudicial, não né? tem dúvida. Excesso de alimentação, excesso de sal, de óleo, né? De açúcar, tudo isso é prejudicial ao nosso corpo, né? Até aquelas raivas que você tem, porque o que é a mágoa? A mágoa é a consequência de um acúmulo de raiva. Você vai tendo raiva, a raiva vira mágoa. Quando você estaciona na gente, é tão prejudicial que você não imagina. E quando você tem alguma coisa contra a pessoa, que você emana um pensamento negativo, aquilo volta para você. Aí dá dores, dá distúrbio, dá um monte de coisa. Porque a gente é pensamento e pensamento. Nós estamos ligados por pensamento para as pessoas. Pensamento tem uma força enorme, você nem imagina, né? Então a gente tem que tomar conta. Cuidado com o que a gente pensa. Está lá o orar e vigiar. Orar e vigiar é nesse sentido aí, da gente tomar conta primeiro do nosso eu. Se você puder ajudar o seu vizinho, o seu parente, ajuda. Mas não entre na vida particular dele, se quer dando seus exemplos, porque nós não somos exemplo para ninguém ainda. Ainda. Nós somos pessoas buscando a evolução. Nós estamos em aprendizado, né? E ainda vai requerer muito tempo para a gente ainda se modificar, porque a gente vem de muitas falhas, né? Segundo os espíritos avisam também, que 80% das nossas falhas são dessa vida, 20% são das outras. Então 80% está aqui, ó. Está aqui no nosso dia a dia, né? Porque a gente ainda, eu fico assim admirado de ver as pessoas que brigam com a outra e não conversam. Pai não conversa com a mãe, irmão não conversa com a irmã, passa 10, 20 anos sem se conversarem. É muito comum, infelizmente, né? Irmão com irmão, né? Não é, Nelson? E essas pessoas vão ter que voltar, tá lá no Evangelho. Se você não se unir com seu irmão, você terá que voltar junto com ele, de alguma forma ou de outra. Então, é assim que a gente tem que fazer. Eu coloquei um propósito na minha vida de pedir perdão àquelas pessoas que eu tive algumas dissensões com elas. Já falei com alguns. E está faltando apenas um, que eu tive uma discussão cerca de 10 anos atrás, discussão Manaus, né?
E que agora eu já me vi no direito de ir lá pedir perdão para ele. Só não fui porque o nosso horário não tá batendo, porque eu acho que ele tá trabalhando num horário diferente do meu, né? Mas esse fim de semana, provavelmente, eu vou encontrá-lo, vou lá pedir perdão para ele. A gente tirar essa animosidade, porque não pode existir isso entre nós. Principalmente nós espíritas. Não pode existir isso aí. Se nós temos conhecimento das leis de Deus, do Evangelho de Jesus, nós não podemos ficar com picuinha com ninguém. Não devemos, Nelson. Tá? Eu também, alguns anos atrás, não vou falar o que é, mas alguns anos atrás também, uma pessoa que me prejudicou muito, 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 né? E eu acabei, de repente, a pessoa fica chateada de vir te pedir perdão, de puxar a conversa com você, né? Eu fui o grande prejudicado e eu cheguei até a pessoa, né? Sim. E comecei a conversar outras coisas com a pessoa. Aí quebrou aquela, sabe? Aquela coisa negativa que tinha. Animosidade, né? A animosidade quebrou, por quê? Porque eu que fui o grande prejudicado, cheguei até a pessoa e comecei a conversar com a pessoa naturalmente. Não tinha por que eu pedir perdão, porque no caso o prejudicado foi eu. Sim. Mas eu me aproximei da pessoa, entendeu? Quebrou aquela, sabe? Isso é muito bom, interessante. Né? Muito Isso interessante. aí, ó, você não sabe como faz Era bem uma pra só. gente. Agora não tem ninguém que eu saiba que tem alguma animosidade comigo. Ninguém, graças a Deus. Você não sabe como faz bem pra gente. Eu tava vendo a palestra de um senhor José lá no Esperança e Caridade. Ele já tem uma certa idade, mas uma lucidez impressionante. Em determinado momento ele falou assim, ó, até um copo d'água que você dá para quem necessita, já é um grande benefício no que você está fazendo. O Jesus já está olhando por você. Aquele que vai na sua casa, bate sua casa e pede um prato de comida, pede um copo d'água, e você dá com toda boa vontade, você não sabe como você está sendo ajudado. Você não sabe como você está sendo beneficiado. É isso mesmo. Então a gente não adianta a gente ficar aqui, ó, porque eu tô com o Nelson, não gosto do Nelson, eu não gosto desse, e vamos ficar alheio às coisas. Não. Vamos lá conversar com a pessoa. Vamos chamar a pessoa, o que tá vendo? O que não tá vendo? Vamos conversar. Agora, se a pessoa não te perdoar, já é problema dela. Assim. Aí já é problema dela, você já fez a sua parte, né? Você foi lá com boa vontade. Então eu tô lutando, eu fui fazer uma palestra lá em Auriflama, o que me chamou a atenção? A Auriflama parece que tem 400 espíritos, 4, 5. E eles são unidos. Eu tava lá na plateia, eu tava vendo gente de outro centro que eu fiz a palestra. Eu fui lá no Jesus Nazaré, depois eu fui lá no outro Amor, Fé e Caridade, uma coisa assim. Eu tava vendo a plateia, eu falei, mas esse pessoal é do outro centro. Depois eu perguntei, se vocês fazem esse intercâmbio? Sim. Quando não tem palestra no centro, a gente vai no outro aqui. Eu falei, puxa, que bacana. E ia começar o mês espírita lá, parece que em abril. Eu falei, como é que funciona o mês espírita aqui? Ele falou, não, a gente faz os eventos e a gente faz aqui todas as casas, depois a gente divide, se tiver alguma renda, a gente divide entre as casas. Eu achei isso aí importantíssimo, muito entendeu? Muito isso aí que é a árvore frutificando. É isso aí que eu acho, não tenho certeza que deveríamos fazer aquela sobre. Eu até conversei com o Ricardinho isso aí uma certa época, né? Por isso que eu falo com o pessoal do Esperança e Caridade, quando você tiver a palestra no centro, que vocês quiserem, vão. E quarta-feira retrasada eu falei lá no Bezerra de Menezes, lotado todas as cadeiras. E pra minha alegria estava o pessoal do Esperança e Caridade sentado lá. Que bom. Então bom. É isso, Nelson, nós precisamos, né? Tirar essas coisas. Nós não somos mais escribas e fariseus. Nós estamos aqui para enfiar o dedo na cara de ninguém. Nós estamos aqui para ser aglutinadores, para ser amorosos com as pessoas, né? O tempo disso aqui já passou. Você imagina esse povo falando para Jesus lendo a pessoa inteira, de cima e embaixo. Porque Jesus tinha uma visão, né? Ele sabia que os mínimos detalhes que a pessoa estava pensando. Não é? E ele ficava lá, aquele olhar sereno lá e falava. E nós não conseguimos nem ver isso. Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas, né? Que Jesus fala, você podeis fazer tudo que eu faço. Mas por que a gente não faz? Porque nós somos cheios de coisinhas. Enquanto a gente não dá aquela limpezinha que eu sempre falo, vai ser difícil. Tá? Enquanto você olhar o seu irmão assim com os olhos meio diferenciados, não vai dar certo. Somos espíritos, mas nós temos que ser firmes, né? Eu estava vendo lá também na internet o Ricardinho chamando as pessoas para trabalhar na feira do livro, né? Sim, isso é uma coisa importante. E o que me chamou a atenção lá, o rapaz escreveu lá, acho que foi até o Robson. Até agora ninguém se apresentou. O Robson, ele colocou na internet. Não é? Então, puxa vida, cadê a nossa força de vontade? Cadê a nossa vontade de ajudar o próximo? Né? É um evento. Porque eu não vou porque fulano vai estar lá. Temos que parar com isso. Senão a gente vai ficar aquela árvore que Jesus vai dar uma podada nela. Né? Então é necessário que a gente entenda essas coisas. Né? Parar com isso. Um centro não vai no outro centro, aquele diretor não vai na outra casa, a árvore vai ser podada. Isso aí não é espírita.
Entendeu? Nós temos que ser bem firmes, né? No propósito de ajudar, de servir, de amparar. É isso que nós precisamos. Né? Mas tudo que a gente faz em prol dos outros é benefício nosso. É benefício nosso, nós temos que entender isso. A gente não consegue entender isso, nós ficamos naquele egoísmo, preso entre nós mesmos, feito um casulo. Ah, não, eu estou fazendo as coisas certas. Não tá. Dá a mão a quem precisa. Vai a outra casa, conversa com as pessoas, vamos trocar ideia, vamos ser amigos, né? Assim que tem que ser. E é assim que tem que ser, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje com você, né? Podendo expressar um sentimento que eu carrego sempre comigo, de unir as pessoas espíritas, as casas espíritas, né? Eu acho que isso aí, a gente tem que lutar por isso. Você é testemunha que você está sendo nos eventos. Dificilmente aparecem pessoas de outra casa num determinado evento. Vão lá, mas são pouquíssimas, 2 ou 3 só. Ou então só, mas quando vem algum espírita um pouco mais famoso, né? Mas não é? Entendeu? Quando o Simonet esteve aqui, ele falou que lá no centro, lá que ele preside, lá, não sei se ele é presidente ainda, são 25 salas mediúnicas, gente. É muita sala, entendeu? E lá é de segunda a segunda atividade do centro. Tem centro aqui, Araçatuba, você faz atividade uma vez por semana? Não pode. O espaço físico fica lá parado, os espíritos querendo se apresentar lá, e a gente, né? Ah, naquela inércia, amanhã eu vou, amanhã eu não vou, depois eu vou. Não podemos ser assim. Não podemos ser assim. Nós estamos aqui para aprender. E a gente só aprende com assiduidade. Você não vai no trabalho seu o dia que você quer. Você não vai na faculdade o dia que você quer. Você vai ser reprovado por falta. Sim. Mas por que na sua opção religiosa você vai o dia que quer? Não, hoje eu não tô afim de ir, não. Eu tô com dor no pé, vai passar o jogo, a novela vai estar boa, né? E talvez aquele dia que você não vai é o melhor dia que você precisa ir lá. É o dia que você precisa ir lá. Isso eu tiro como exemplo, Nelson. Eu estava fazendo uma palestra em um determinado centro e eu vi que na primeira fileira tinha uma senhora que ela balançava muito a cabeça, né? Eu falava, ela balançava a cabeça. No final ela veio falar comigo. Olha, posso falar com o senhor? Pois não, qual é o problema? Olha, eu não ia vir no centro hoje. Eu estava indo para outro lugar, mas alguma coisa falou para mim assim, vai no centro hoje. Vai no centro que vai te ajudar. E ele falou, moço, tudo que o senhor falou serviu para mim. O que o senhor falou eu precisava ouvir. Alguém precisava falar isso para mim. Que Entendeu? bom, né, que essa pessoa falou isso pra você, porque geralmente as pessoas na casa espírita costumam olhar pra outra e falar, fulano que tinha que estar aqui pra ouvir isso. Justamente, não é? Sempre pôr o dedinho nos outros, né, Nelson? Mas é da nossa índole, a gente sempre dá o outro que fez, o outro dá. E a gente esquece que é para nós. Vocês não sabem como que a gente é importante. Até nós que estamos falando lá, é para nós também. Com certeza. Entendeu? É para nós, quando a gente está estudando para fazer as palestras, a gente é intuído, ir lá ver os amigos espirituais, olha... Cuidado, hein? Você está falando isso, é para você. Então a gente tem que ter essa condição de passar a mensagem, né? De passar com carinho, né? Eu falo muito nas minhas palestras sobre Jesus, né? Desde Jesus tinha 12 anos, 15 anos, né? E a gente fica emocionado, porque se falar de Jesus é muita responsabilidade, né? Ainda mais tudo que ele passou, né? Tem uma cena muito linda, que quando Jesus estava carregando a cruz, e a mãe de Jesus queria desgarrar dos guardas para ir lá ajudá-lo, né? Ele olhou para ela, naquela condição que ele estava, e em pensamento ele falou para ela, ore a meu pai e tenha paciência. Ore a meu pai, entendeu? Então falando para ela, confia que as coisas acontecem gradativamente. O problema nosso, nós somos imediatistas. A pessoa vai no centro, vai no templo religioso dele, ele quer os benefícios no outro dia. Não funciona. Porque às vezes nós temos uma carga negativa, nós temos um compromisso de muitos anos e que vai ser resolvido depois de muitos anos. Então as pessoas se afastam, não acreditam em Deus, né? E assim é. Eu estava lendo também nos países nórdicos, principalmente lá Suécia, Noruega, que 80%, está chegando a 80% das pessoas que não acreditam em Deus. Nossa, um índice muito alto. Muito alto. Por que eles não acreditam? Porque lá não tem dificuldade financeira. Então Deus não é importante na vida deles, mas eles não sabem porque eles estão lá. Que é pela providência divina que eles estão lá, naquele patamar lá. Então eles não estão acreditando mais em Deus. Eu falei, puxa vida, como é que pode, né, a pessoa não acreditar em Deus? Só você olhar para cima, para o céu, você vê as estrelas, vê o sol, que lá na criação do homem, né? Mas interessante também é que esses países é onde está o maior índice também de suicídios, né, Tony? Não tem dúvida. É por isso, justamente por isso. Porque a primeira dificuldade que eles têm, eles não sabem se apegar a alguma coisa espiritual. Eles vão acabar com a vida deles. E acho que a melancolia, né? Aquele tédio, aquela coisa. Né? Faz com isso. É verdade, mas é verdade mesmo. E melancolia lá no Evangelho, também no item 8, lá tem a liçãozinha da melancolia, que é uma maravilha você ler, né? Você vai entender por que bate essas coisas em você.
Por que que você, às vezes, você fica sentindo aquela coisinha, querendo entrar em depressão, pensamentos tortuosos? É porque você está largado. Você está deixando de fazer alguma obrigação na parte espiritual. Então, por que nós temos que conviver com a parte espiritual com a parte material? Faz parte do nosso processo evolutivo, nosso. Não adianta você ficar enfiado na casa espírita, no templo religioso, que não cai dinheiro do céu. Não tem como. Está lá no Evangelho. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então faça a sua parte. Nada cai de graça no seu colo. Você tem que procurar, você tem que trabalhar. André Luiz fala muito isso. Quando o servidor está pronto, o trabalho aparece e você vai para frente. Então é isso, temos que perseverar. Você hoje é radialista? Puxa vida, parabéns, você está firme, 9 anos de programa de espiritismo. Que maravilha. Se você no primeiro 2 anos, 6 meses, isso aqui não vai dar certo, vou desistir. Perseverança. Perseverou, entendeu a mensagem. Já passou 9 anos. Garanto que você nem percebeu que já passou 9 anos. E assim é. Quanto tempo nós estamos lidando no espiritismo? Eu já perdi a conta. Quantas palestras nós fizemos já? Já perdi a conta. Eu só sei que teve semana que eu fiz de segunda a segunda, eu fiz 6. Então é assim, a gente vai falando, vai modificando. O bom que a gente faz, a gente vai se modificando. A nossa árvore não pode ser podada. A nossa árvore tem que crescer cada vez mais. E quando ela cresce, que ela dá frutos, você pega o fruto e distribui àqueles que estão famintos de entendimento, de compreensão. É isso que o evangelho quer de nós. E muitas vezes nós não entendemos. Eu vou na casa espírita, você senta lá e dorme. Você tá, tive uma evidência. Estava em desdobramento. Tá desdobrando, você tá dormindo, ressonando, meu filho. Entendeu? Então, é igual assim, a pessoa vai no centro. Eu falei na hora e falava, gente, por favor, não durmam, né? Quando eu falei não durma, a mulher já levantou do ombro do marido. Aí ela veio falar comigo depois. Se você falou não durma, eu já levantei, comecei a rir sozinha lá. Então, a pessoa é assim. Você vai na casa. Por que você vai na casa espírita ouvir uma mensagem? Porque vai te tocar alguma coisa. Por que você vai tomar o passe? Para tirar as energias negativas. Ainda mais nessas palestras que a pessoa usa data show, que projeta as coisas na parede, que tem que apagar a luz. Aí é um caminho. Né? As pessoas que vão em cinema e dormem, quando vê aquele tipo lá, eles dormem. Eu vejo. O Divaldo falou que, uma vez a gente conversando com o Divaldo, ele falou assim, ó, quando eu chego cedo na casa espírita, ou alguma convenção, eu fico contando as cadeiras, né? Pra gente não ficar, né? Pra gente ter uma atividade. Então eu peguei essa mania, né? Então eu fico contando as cadeiras. Falou, e depois você fica observando as pessoas, aquelas que vão dormir, não, um já chega acomodado, já fica, né? E é assim, gente. Então eu falo, gente, vamos ficar aceso aqui no centro espírita. É apenas 30, 40 minutos, né? No máximo, uma atividade normal, né? Quando vê os palestrantes de fora, já é uma hora e pouco, né? Mas as pessoas, é que você falou, a pessoa chega, já dorme, fecha o olho, ou senão, celular. Ixi, é Fica complicado. no celular lá, gente. Não pode, gente, não pode. A gente tem que prestar atenção. Isso é nosso próprio benefício. Isso é nosso próprio benefício. Eu falo, a gente dá curso lá às 14 horas lá na Esperança e Caridade. Falo, gente, vocês viram a lição? Chega na sua casa, dá uma relida. Só pra dar uma firmada a mais, né? Você sabe que tá sentindo o resultado? As pessoas estão, puxa, eu li aqui lá e fui procurar e pesquisa, vai. A gente começou a fazer as palestrinhas de domingo, do nosso curso já tem 4 pessoas fazendo as palestrinhas de domingo. Fiquei muito feliz, entendeu? Dentro da simplicidade, da humildade, já estão fazendo as palestrinhas. A gente dá um livrinho pequenininho lá para você ler o livro e faz explanação, do jeito que você entendeu, pesquisa, tudo, né? E eu sempre falo, é a nossa árvore do coração crescendo. Então nós temos que, os ramos da árvore não pode ficar dentro de nós. Nós temos que, distribuindo os ramos, as frutas para as pessoas. Senão Jesus vem podar. Porque não adianta nada eu saber ficar no meu egoísmo, só eu sei. Eu tenho que passar por mim isso aqui, porque tira esse, risca esse. Não. Nelson, você concorda? Tá tudo certo? É isso que nós queremos? Tá certinho, beleza. É eu e você e as pessoas, né? Não podemos ser personalistas. Eu vou fazer isso, fazer aquilo, que Jesus não vai ficar contente com isso. Então ele vai lá passar, olhar a nossa árvore lá da movimentação, fala, puxa, esse menino aí não tá muito bem não, vamos dar uma podada na árvore dele. Né? Nós não queremos isso. Nós queremos que os espíritos progridam, que a gente possa ajudar, que a gente possa ser ajudado, que a gente possa entender o evangelho. É tão lindo o evangelho, é tão bonito, é tão simples, né? E a gente às vezes não consegue captar essas coisas. Sim, já concluiu o tema? Sim. Concluído, que beleza, hein? Verdadeira pureza, né? Eita, são muitas, né, as ramificações, né, da verdadeira pureza. Nós ouvimos o Antônio Carlos Rodrigues, né, o Toninho. Muito obrigado, tá, por ter vindo. Obrigado por você passar essas informações, fazer essa explanação para todos os nossos ouvintes da rádio e também
do site avozdoespiritismo.com.br. Ô Toninho, eu deixo então os microfones, nossos microfones, para você fazer a despedida, né, e também já fazer a prece de encerramento do nosso programa de hoje. Daqui a pouquinho vem aí Banda de Todas as Bandas, né? Oswaldinho já está por aqui, a sequência da programação da Rádio Bandeirantes. Então, as suas despedidas e a prece de encerramento para nós, Toninho. Ok, Nelson, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de passar essas pequenas palavras, singelas mensagens sobre a doutrina espírita, que possa unir as pessoas, que possa ter entendimento no Evangelho de Jesus e que possamos cada vez mais fazer com que a nossa árvore frutifique, dê bons frutos e que possamos sempre saber que Jesus gosta muito de nós, mas gosta muito, às vezes nós esquecemos dele. Mas nós confiamos nele, né? E vamos fazer a nossa prece, encerrando a nossa participação nesse programa maravilhoso que está completando 9 anos. E Jesus possa abençoar a todos nós, porque o amor de Jesus é intenso. O amor de Jesus não mente. O amor de Jesus não é carente. É semente lançada no horizonte do nosso entendimento e compreensão. O amor de Jesus toca o nosso coração como uma flor singela que está no jardim florido, buscando a paz dos esquecidos. O amor de Jesus traz junto a nós o entendimento, o amor, a compreensão, a necessidade de estudos, para que possamos abraçar a todos como irmãos que somos. O amor de Jesus é fraterno, o amor de Jesus é eterno. Esqueçamos a doutrina da cruz. Pensamos Jesus como luz, a luz que ilumina o nosso entendimento, a nossa compreensão e a nossa paz. Que Jesus ampare a todos nós, espíritas e não espíritas. Ampare também o nosso companheiro Nelson, o seu programa, e que possamos estar aqui quantas vezes fomos chamados, com a maior simplicidade possível. Que o amor de Jesus ampare a todos, agora e sempre. Que assim seja.